Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu preparei uma capinha com alguns títulos e eu vou dizer para vocês aqui agora. Traidora ficou louca. O outro título, Corno bem-humorado. O terceiro título, Casamento aberto de crente. Essa eu fiquei sabendo por intermédio do próprio casal que conversou comigo pelo WhatsApp, por mensagens de áudio. Eles me contaram tudo, como aconteceu, como iniciou, e eu vou contar aqui para vocês. E o último título, Esposa arrependida de trair. Eu vou começar aqui agora falando aqui sobre um dos casos que me deu até uma certa pena da mulher. E vocês já vão entender por quê. Essa história é de um casal que já se conhece há muitos anos, desde a época do ensino médio. Aí eles foram fazer faculdade, foram estudar juntos e já namoravam. Só que tinha um cara na faculdade que perseguia a namorada desse cara. Ele ficava apelidando ela, mexendo com ela, humilhando ela. Ele era um cara que causava medo nessa mulher. Ele ficava aterrorizando ela. Ele não gostava dela e ela tinha muito medo desse cara. Então, continuando a história, ela casou, né, com o marido dela, tiveram 3 filhos, eles já são casados há 21 anos, eles têm 3 filhos, um homem de 20 anos e 2 meninas, uma de 17 e outra de 15 anos. Só que teve uma festa de comemoração na escola que eles estudaram e seria tipo 25 anos depois, algo desse tipo. Aí ela e o marido foram a essa festa, estava todo mundo lá que estudou e eles confraternizando, conversando com todo mundo. De repente teve um momento que ele olhou e ele percebeu que a esposa dele estava conversando com esse cara que perseguia ela. E esse cara no ouvido dela falando um monte de coisa e ela dando uns sorrisinhos meio sem graça. E o marido pensou, finalmente ficarão de bem, né? Finalmente vai dar tudo certo, o marido pensando, né? E nisso ele conversando com outras pessoas, quando de repente ele olhou, ele sentiu falta da mulher, da esposa. E esse relato, inclusive, eu já vi outros relatos desse tipo, com histórias bem parecidas. Então isso quer dizer que ou a história foi modificada, ou que acontece com muita frequência esse tipo de coisa. Eu peço desculpas a vocês que quando eu não estou gravando, não passa carro nenhum, não tem barulho nenhum, mas é só eu apertar o botão aqui para começar a gravar, começa a aparecer o pessoal dirigindo, fazendo barulho, falando alto, mas eu peço perdão a vocês, tá certo? Nisso, esse marido ficou preocupado e chamou uma das colegas para ir procurar a esposa. E nisso que eles foram caminhando pela escola, eles encontraram ela no vestiário com esse cara. Ela estava de vestido e o vestido estava levantado e com os seios à mostra. E ela batendo virilha com outro cara. O marido pegou o celular, começou a filmar, a amiga super assustada. Ele foi e só disse uma coisa: espero que tenha valido a pena para vocês. Aí a esposa soltou, empurrou o cara, veio chorando, se ajoelhando, pedindo perdão. E ele disse o seguinte: o nosso casamento acabou hoje e agora você pode ir viver com esse cara, porque essa imagem aqui eu vou mandar também para a esposa dele. Então vocês que vivam juntos, que sejam felizes. Ele pegou, saiu, foi para casa, arrumou as coisas dela, enviou para a casa dos pais dela, enviou também o vídeo para mostrar por que ele estava separando. Ele mostrou para os 3 filhos também o vídeo, para que eles entendessem e compreendessem o lado dele. Ela tentou voltar para casa implorando perdão, ela dizendo que tinha muito medo do cara, e achou que se tivesse aceitado as cantadas dele, que ele, safadão, deu na festa, ele estava no ouvido dela cantando ela mesmo para comê-la. Era isso que ele estava tentando fazer.
e o marido não percebeu, deixou ela sozinha com outro cara. E ela disse que acharia que ele pararia de pegar no pé dela e finalmente ficaria uma pessoa amigável com ela. Olha só que cabecinha da mulher. Vocês já repararam que tem muita mulher que fica com homens que elas têm medo? Elas sentem atração por homens que causam medos nelas. É o que acontece também no caso de mulheres que se atraem por homens fardados. E a farda, gente, não quer dizer nada. Se farda fosse sinal de superioridade, não existiriam pessoas fardadas cornas, porque também são traídos. A farda é só um pano, não é nada demais. E você ter medo de algumas pessoas, isso não significa que a pessoa é um perito na bateção de virilha. Eu vejo muitos casos também na internet de mulheres que se apaixonam por seus assaltantes, se apaixonam por caras que pegam elas à força. Tem até uma síndrome, uma doença que diz sobre isso daí. Mas isso são coisas do psicológico. A pessoa tende a se sentir atraída por uma pessoa que causa medo, que causa desafios. Ele separou dela, ela teve que assinar, contrariada, e esse título aqui é o caso da traidora que ficou louca. Porque ela insistiu pedindo perdão a ele, mas ele nunca mais quis conversa com ela. E 5 anos depois, ele estava casado novamente com uma mulher 20 anos mais nova do que ele e já tinha um casal de filhos com essa mulher. E a ex dele, até hoje, vive à base de remédios e até hoje diz para todo mundo que um dia ainda ele vai perdoá-la e vai voltar para ela. Eu acredito que não. E concordo com a atitude dele, ele fez certo. Parte da família dela disse que ela já tinha algum problema por ter aceitado trair por medo do comedor lá. Mas isso não é culpa do marido. Ela deveria ter chegado até perto do marido e falado: olha, fulano tá dando em cima de mim, tá me chamando para ir para o canto para fazer isso e isso e isso. Aí ele ia se resolver com o cara, mas ela não fez isso. Ela preferiu ir se entregar para um outro homem. Então ela está pagando pelas atitudes erradas dela, e ela merece. O outro caso foi o seguinte, essa daqui eu dei risada, é do corno bem-humorado. O cara não sabia de nada, ele só viu que a esposa dele mudou, tratava ele mal, tinha senhas no celular, vivia trabalhando direto, saía muito com as amigas, segundo o que ela falava para ele. Na verdade, a gente sabe que não era amigas. Ela estava tendo um caso extraconjugal. Ele só ficou sabendo porque a esposa do cara descobriu. E detalhe, ela se interessou pelo outro cara por conta da condição financeira do cara. Empresário, tinha grana. Só que detalhe, a grana era da esposa do cara. E a esposa do cara entrou em contato com esse corno bem-humorado e armaram uma situação. Como ele iria fazer aniversário de casamento, 10 anos de casamento com a esposa, ele convidou ela para um jantar num restaurante mais caro que tinha na cidade, levou a esposa e quando ela estava sentada, ele tinha ligado para o cara, amante dela, e o cara chegou. A esposa ficou assustada olhando, aí o marido foi e falou: pode sentar aí, esse jantar aqui do nosso aniversário de casamento tem que ter ele, não é? Que é o seu amante. Aí a esposa ficou toda assustada, não entendendo nada, e ele falou: vocês já vão entender. Aí o cara levantou querendo peitar ele. Aí ele foi e deu um carinho no rosto do cara, o cara caiu sentado, e ele falou pro cara: você permanece sentado aí. Aí o cara assustado também, que não esperava essa reação dele, porque ele era um homem de paz, mas isso não significa que não saiba usar da guerra, não é verdade? Aí chegou a esposa do cara, aí o corno bem-humorado falou o seguinte: bom, eu queria dar os parabéns a vocês e estou apresentando para você, minha querida ex-esposa, os documentos da nossa separação. Aí a esposa do cara foi: e eu, meu querido, assine aqui os documentos da nossa separação. Aí o corno bem-humorado falou para a esposa: poxa, você me trocou porque o cara, você achava que tinha dinheiro, mas o dinheiro é da esposa dele, quer dizer, ex-esposa. Tenham uma boa vida.
e um maravilhoso jantar romântico para o casalzinho mais lindo que tem aqui. Aí saiu ele e a esposa do outro cara, a mulher dele levantou chorando, pedindo perdão para que ele aceitasse ela de volta. Ele não falou mais nada. Só assine os documentos aí e siga a sua vida. Algum tempo depois, ele estava com essa empresária rica. Eles terminaram juntos. Eu gosto de histórias onde eu sei o que aconteceu depois. Quando você passa uma história e deixa sem o final, ou digamos assim, um final feliz, eu fico possesso, eu fico muito doido, curioso para saber o que aconteceu, porque tem que ter uma solução, né? Então, esse caso aqui é muito interessante. O cara muito bem-humorado, o cara, na hora que precisou ser homem de verdade, agiu da forma que tinha que agir com o cara, fazendo um carinho nele, não é? Esses tipos de carinhos que eu falo aqui que são bem gentis, não é verdade? E ele terminou bem com a esposa do cara que era a dona da empresa. E a história dos infiéis não foi tão boa, porque a mulher teve que voltar a morar com os pais dela, o cara se entregou à bebedeira, porque não tinha onde morar, não tinha parentes, ficou em situação ruim demais da conta e merecido. Ele não tinha estudo direito, ele só casou com a mulher por interesse. E se deu mal, e merecido. Tem que ser assim, dessa forma mesmo, para a gente apreciar com mais qualidade, não é? A outra situação, essa daqui foi o seguinte. Eu estava conversando num grupo pedindo para o pessoal me sugerir ideias para eu gravar vídeos. Aí eu falando sobre o assunto, né, de traição, que é um dos que eu mais falo aqui, porque é um assunto que a maioria gosta. Aí um casal veio conversar comigo. Aí ficamos conversando, aí o casal falou que eles eram evangélicos. Eu não vou dizer a cidade, eu sei qual é a cidade. É aqui no Rio de Janeiro. Aí eu perguntei se eles poderiam me mostrar fotos dos dois para eu vê-los. Aí eles me mandaram fotos, digamos assim, com pouca roupa, se é que vocês me entendem. Só que o rosto borrado, não deu para ver o rosto dos dois. Mas a mulher é muito bonita. Do cara eu não entendo de beleza de homem não, se é que vocês me entendem. Mas estava a foto dos dois, um abraçado ao outro, na faixa ali dos 38 até 40 anos. Ela já havia sido casada. Ela contou que o primeiro marido dela só batia virilha com ela no escuro e só papai e mamãe. Ela me contou isso daí. E depois deu errado, ele traiu ela, aí ela separou desse cara, ficou namorando 8 meses com o atual marido dela e se casaram. Só que o marido dela confessou para ela que as outras mulheres não chamavam a atenção dele. Ele só tinha olhos para ela, mas que ele tinha atração por travestis. Foi o que o cara disse. Aí a mulher gostou da ideia, aí eles começaram a sair com travestis, trans, né? E passaram a sair também com homens e com mulheres. O que eles me falaram são tantas coisas que eu não posso falar aqui, porque eu não tenho como substituir as palavras. Mas o que eu posso dizer para vocês, e eu fiquei chocado, mas falei para eles que eu fiquei chocado, tá, gente? Não estou aqui humilhando eles, não. Eu só fiquei chocado. Eles saem com trans e com homens, ela gosta de sempre estar com 2 ou 3 homens ao mesmo tempo, ou 3 trans ao mesmo tempo. Só que o marido dela, digamos assim, como é que eu vou falar isso daqui agora? Ele gosta de colocar a boca dele nos locais lá dos maçaricos. Ele gosta de imaginar que está saboreando um picolé, um chup-chup, se é que vocês me entendem. Eu tô querendo rir pra caramba aqui agora. Mas é uma coisa que me chocou. E ela gosta, ela se sente bem em ver o marido dela com a boca lá na situação dos caras e das trans. E o casal disse que são crentes mesmo. Eles frequentam a igreja. Aí eu fiquei, nossa, porque não condiz com o que está na Bíblia, não é? Apesar de eu não ser religioso, tá, gente? Não tenho religião nenhuma. Inclusive estou até decepcionado com pessoas de igreja e com religiões e com tudo.
mas eu confesso para vocês que eu fiquei assustado. Aí, para me assustar mais ainda, ela me disse o seguinte: olha, a gente não faz com conhecidos, só com pessoas desconhecidas, pessoas que trabalham nessa área de fazer programa, mas a gente conhece várias igrejas, inclusive a nossa, onde os pastores comem as meninas da igreja e também casos de meninas da igreja que saem com homens casados da igreja. E o que acontece é que essas meninas ficam esperando algum bobão achá-las, encontrá-las para querer um relacionamento sério. Mas enquanto isso não acontece, elas saem com os pastores e com os homens casados da igreja. Foram palavras dela. Eu não sei se a história dos dois é real, eu não sei se o que ela falou é real, mas o que eu tenho visto é que tem acontecido muitas coisas desse tipo. Então eu não estou aqui julgando, deixo bem claro para vocês, primeiro porque ela não trai o marido e nem o marido trai ela. Eles dois têm um casamento aberto, mas é baseado na verdade, porque ela não esconde nada dele nem ele dela. Eles conversam sobre tudo, ele fala dos desejos dele e ela fala dos desejos dela, e um ajuda o outro, e assim são felizes. Então eu não estou aqui para julgar, só que não condiz, não é compatível esse tipo de atitude com quem frequenta a igreja, com quem segue o que está nas escrituras sagradas. Isso não condiz, tá certo? Por isso que eu coloquei no título, Casamento Aberto de Crente. Isso é algo, a meu ver, que não poderia existir, porque é contra o que está na Bíblia. Mas se vocês estão felizes, que sigam felizes. Esse assunto que eu falei aqui nem seria um relato de traição, porque eles dois não se traem. Eles dois fazem tudo com todo mundo e um sabendo do que está acontecendo. E é sempre com a presença dos dois. Então não pode ser taxado como traição. Mas eu quis colocar aqui para mostrar para vocês que são coisas que têm acontecido muito. Não só com as pessoas do mundo, como eu que sou do mundo, não tenho religião, mas também com as pessoas da igreja. Vira e mexe você fica sabendo de alguma história, vira e mexe você vê alguma garota de igreja fazendo coisas que não deveria fazer, dando esperanças a algum homem e depois ignorando o cara. Então isso são atitudes de pessoas ruins. É só o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas volto a dizer, nem todo mundo que está na igreja faz esse tipo de coisa. Tem gente que realmente tem devoção ao Criador e tem devoção às suas leis que estão na Bíblia. Tem pessoas que seguem realmente o que está escrito ali. Então não podemos generalizar e dizer que todo mundo está perdido. Assim como nem todo mundo do mundo está perdido, não é, gente? Bom, eu acho que agora é a última história, o último relato desse vídeo de hoje. E desde já eu agradeço. Se puder se inscrever para ajudar aqui no canal, me dá essa força aí, tá, gente? Bom, essa daqui é a seguinte. Casal com 20 anos de casamento, esposa com 38 anos, marido com 40 anos e eles têm 3 filhos. Não foi especificado aqui o sexo dos filhos, tá, gente? A esposa é o seguinte, ela se interessou por um colega de trabalho, só que esse colega de trabalho, ele era queixo quadrado, altão, fortão, exalando testosterona, aquele tipo de machão mesmo, né? E ela ficou toda molhadinha por conta desse cara. Porque o marido, né, mais relaxado, menos másculo, o cara musculoso e o marido frágil, não faz academia. Ela se interessou por esse cara e começaram a flertar. Aí desse flerte, eles começaram a namorar virtualmente, né? E começaram também a se encontrar, mas sem a bateção de virilha. Eles só ficavam se beijando e no amasso. Durante 3 meses ela fez isso. E nesses 3 meses ela se afastou do marido, parou de querer bater virilha com o marido, começou a tratá-lo mal, mas teve um dia que ela foi, esse rapaz que estava com ela, levou para casa dele e eles começaram a bater virilha. Só que antes de terminar,
ela, durante a bateção de virilha, ela já se arrependeu. Ela começou a lembrar do marido dela que não merecia isso que ela estava fazendo, lembrou dos filhos que iriam julgá-la, que iriam ficar decepcionados com ela, e ela na hora pediu para parar e foi embora para casa. E no caminho ela foi pensando: eu nunca vou falar o que aconteceu para o meu marido, eu vou levar para o túmulo, mas a partir de hoje eu serei a melhor esposa do mundo. Isso são palavras dela. E ela foi para casa. Quando chegou em casa, viu o marido brincando com os filhos. Os filhos eram crianças ainda. E ele brincando, fingindo que ele era um espadachim. Ela começou a ficar triste com a atitude dela, com o que ela tinha feito. Aí ela foi tomar um banho, voltou e seguiu a vida dela com o marido. Começou a melhorar com ele, fazendo tudo, agradando ele. E ficou uma semana nessa situação dela, fazendo de tudo para agradar o marido. E ele super feliz. Num dia depois, mais ou menos uma semana depois, ela no trabalho, o cara chegou para ela e falou: e aí, vamos repetir aquela situação nossa? Aí ela disse que não queria decepcionar o marido, não queria trair o marido, que amava o marido, descobriu que amava mais o marido do que ela imaginava e que não queria mais nada com ele. O cara saiu, quietinho, ela voltou para casa. Quando ela chegou em casa, ela encontrou o marido no sofá chorando, ele estava chorando muito, e ele mostrou os prints que o cara havia mandado para ele e perguntou para ela se era verdade. Aí ela disse que era verdade. Aí ela contou a história para ele, que fraquejou, se interessou pelo porte físico do cara, o estilo machão. Ela acabou se entregando, mas desistiu na hora que já estava batendo virilha. Aí pediu para parar e ali naquele momento ela percebeu que ela estava jogando fora o amor da vida dela, que ela estava destruindo a família dela, que ela estava destruindo o casamento dela. E essa história ainda tem o seguinte: o marido perdoou ela, mas ele disse que a confiança dele nela estava quebrada. Aí ela ofereceu o seguinte a ele: controle total pelo celular dela. Também sugeriu a ele um GPS para que ele soubesse onde ela estivesse em qualquer horário, em qualquer lugar. E ele disse que ele não era detetive, que ele não era policial, que ele não era carcereiro para ficar vigiando a esposa dele. Aí ela até perguntou a ele: se você quiser, eu peço demissão do meu emprego. Aí ele foi: olha só como esse cara é bom marido. Ele falou o seguinte: eu não posso exigir que você peça a demissão do seu serviço, já que eu sei que é um serviço que você ama trabalhar, que é o sonho da sua vida. Eu não posso fazer isso. E ela continuou a trabalhar. Aí ele falou: fique despreocupada com o cara, porque eu já mandei os prints que ele me mandou e as ameaças que ele fez a você, que se você não ficasse com ele, ele iria mandar tudo para mim. Eu mandei para a empresa. Naturalmente, o Ricardão foi demitido, não é? Porque a empresa não queria o nome dela associada a um cara que estava fazendo chantagem barata com mulher casada, não é? Então o cara foi demitido e ela continuou a trabalhar. Eu acho o seguinte: ela é uma mulher fraca. Ela deveria ter pedido demissão, ela não precisava nem perguntar ao marido. Ela deveria ter pedido demissão e voltado para casa e cuidado dos filhos que eram pequenos. Os filhos tinham menos que 8 anos, os 3 filhos. Então ela deveria ficar cuidando das crianças, porque ela errou. E esse relato quem conta foi ela, tá, gente? Porque ela conta, eles continuaram casados e sempre que tinha alguma briga entre os dois, o marido nunca jogou na cara dela. E o marido não queria que ela contasse nem para ninguém, mas ela disse que ela merecia ser punida por ter feito o que fez. Ela contou para os pais dela, que discutiram com ela, porque detestaram a atitude dela. Ela contou para os pais dele, que também foram contra a atitude dela, mas deixaram a cargo do filho decidir se ficava ou não. Teve uma cunhada dele que separou do irmão, que o irmão dele traía, e veio morar com eles, e essa cunhada percebeu que tinha acontecido alguma coisa e começou a discutir com ela contra a traição, porque ela também foi traída, mas acabou perdoando ela também. Ela disse que ela merecia tudo que ela passou, porque ela fez por onde, porque tudo que a gente faz tem consequências. E é isso que algumas pessoas não entendem. As pessoas acham que vão fazer mal a outras pessoas e que não vai ter consequência,
que não vai acontecer nada. E não é assim que a vida funciona. A gente vive a vida é para aprender. E quando a gente comete coisas erradas, a gente sofre as consequências para aprender, para a gente saber como é estar na pele de quem sofre, de quem a gente fez sofrer. É por isso que a gente paga, para a gente sofrer e sentir na pele o mal que a gente causou. A vida ensina. Eu espero que todo mundo entenda isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscreva-se aí para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.